lá. Hoje a gente mergulha em Tempo Comprado, um livro bem impactante do Wolfgang Streeck. A nossa fonte principal é o livro mesmo, que olha para essa crise adiada do capitalismo democrático. A ideia aqui é tentar entender como, para o Streeck, a gente foi ganhando tempo, sabe? Nas últimas décadas. E o que isso significa para a relação entre democracia e capitalismo. Bom, vamos lá. O Streeck basicamente diz que desde os anos 70, a crise do sistema foi sendo empurrada com a barriga, né? Primeiro com inflação, depois com o aumento da dívida pública, aí veio a expansão do crédito privado e, mais recente, os bancos centrais comprando dívida em massa. Tipo, uma manobra atrás da outra. Exato. E o fascinante é como ele amarra essa compra de tempo com a financiarização. Quer dizer, o sistema financeiro ficando cada vez mais dominante. Ele até se afasta um pouco de teorias de crise mais clássicas, né? Mesmo da escola de Frankfurt, onde ele estudou. Porque essas teorias não previam bem esse domínio financeiro todo. Muitas vezes esperavam a crise vindo dos trabalhadores, não do capital. Streeck meio que inverte isso. E é aí que fica interessante mesmo, né? O Streeck argumenta que foi o capital, não o trabalho, quem primeiro quis sair do acordo social do pós-guerra, daquelas Trente Glorieuses. Ele diz que diante das demandas crescentes dos trabalhadores depois de 68, que já viam a prosperidade como algo garantido, aí o capital reagiu. Buscou se livrar das regulações sociais, das amarras. Sim, e se a gente conecta isso com o papel do Estado, ele traz aquela ideia da dupla constituência. O Estado não responde só aos cidadãos, ao, vamos dizer, povo do Estado. Responde cada vez mais aos credores, aos mercados, ao povo do mercado. Faz sentido. E isso, claro, aumenta a tensão entre o que seria a justiça social, que é baseada em direitos, necessidades coletivas, e a justiça de mercado, que foca mais em produtividade, preço, retorno financeiro. O neoliberalismo, para Streeck, com o apoio de um Estado forte, o que é um paradoxo, né, como o Hayek já tinha notado, precisa de força para garantir o livre mercado, acaba promovendo essa justiça de mercado. E as consequências que ele aponta? Bom, mais desigualdade, claro. O estado de bem-estar social vai enfraquecendo. E surge o que ele chama de estado de consolidação. Um estado focado em garantir que as contas fechem para os mercados. Ele até menciona aquela estratégia do matar a besta à fome, né? O starving the beast. Cortar impostos, principalmente dos mais ricos, para diminuir a arrecadação e aí forçar corte nos gastos sociais. E ele argumenta que essa lógica fica ainda mais clara na União Europeia. Pois é, a União Monetária Europeia, o euro, é um ponto central da crítica dele. Ele acha uma experiência frívola até. Ele vê a EMU como um jeito de institucionalizar essa disciplina de mercado num nível acima dos países. Porque, ao tirar a opção da desvalorização da moeda para ajustar a economia, ela força os países menos competitivos a fazerem a tal desvalorização interna. Que seria cortar salários, flexibilizar leis trabalhistas. Exatamente, políticas de austeridade bem duras. E isso, segundo Streeck, não só limita a soberania democrática de cada país, como também piora as tensões entre os países ditos credores e os devedores lá na zona do euro. Então, o que a gente tira disso tudo, de Tempo Comprado, a obra sugere que essa estratégia de adiar a crise, nos trouxe até aqui. Um ponto crítico. A democracia parece cada vez mais subordinada ao que os mercados financeiros querem. E na Europa, isso seria ainda mais forte por causa de estruturas como a zona do euro, que diminuem o espaço para a política nacional atender às necessidades sociais. É uma análise que faz a gente pensar, né? E a reflexão final que o livro deixa é bem provocadora, né? Será que esse tempo comprado está acabando? É sustentável um sistema onde a justiça de mercado passa por cima da justiça social o tempo todo, com a democracia sendo, domesticada? Streeck nos convida a questionar se essa configuração é estável e até a pensar de novo em ferramentas que foram descartadas, como a desvalorização cambial, talvez como um jeito de preservar alguma autonomia democrática dos países frente à globalização financeira. É sem dúvida uma leitura que desafia o senso comum sobre a crise atual e o futuro, especialmente na Europa.